Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Olha, início da semana, estamos aí a 15 dias da virada do ano. E aí, a expectativa dupla Grenal, o que será em 2026? Bom, o Grêmio já tem o Luiz Castro, o novo técnico, estará chegando nos próximos dias a Porto Alegre, né, antes da apresentação oficial, até para conversar agora oficialmente com a diretoria do Grêmio. Bom, o Inter já tem os homens que vão encaminhar o Internacional para a próxima temporada. Abel Braga e Hélio Carraveta. Aí a definição do restante da comissão técnica para o ano de 2026. O Inter passou aquele sufoco danado, né? Exatamente no domingo retrasado, quando se manteve aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Márcia TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, e para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Também estamos no Poa Streaming TV. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, 2 Toques, Cadu Oliveira. Agora escreva, compartilhe, dê o seu like, aí você assiste qualquer hora do dia e da noite, também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMA, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, está aí chegando reforços aí para o início do Campeonato Brasileiro, que começa logo em seguida, dia 10 de janeiro, a bola rola para o Campeonato Gaúcho. E logo em seguida, no final do mês, o Campeonato Brasileiro, porque 2026 teremos aí a Copa do Mundo de Seleções. Nossos Dois Toques de hoje, até para projetarmos aí já 2026, que já estamos vivendo o ano que vem, que é daqui a 2 semanas, é o mês que vem e o ano que vem. Então, comigo hoje, uma personalidade de futebol, recebendo com muito prazer, com muita satisfação, ele que foi, junto com o Abel Braga, o grande responsável pela permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. Professor Hélio Carraveta, que honra tê-lo aqui. Parabéns, né? E torcedor colorado agradece a ti, ao Abel, por estarem hoje na Série A. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, está ladeado de 2 figuras que eu gosto muito. Em segundo lugar, eu vim com o Abel, o protagonista foi o Abel, eu fui um adjunto, trabalhei com o Abel, mas fui um protagonista dentro do processo. E não estou no Internacional, eu estive no Internacional. O Abel agora, quando se apresentar, ele pode me convidar para participar com ele, mas não tem nada oficializado. O que irá acontecer, sem dúvida? Tu não vai dizer não? Tu vai dizer não? Não, vou dizer não. Então... Mas o grande protagonista de tudo isso foi o Abel. Foi um parceiro dele dentro do processo, como colorado, com 25 anos dentro do Internacional. É verdade. Mas o protagonista de tudo foi o Abel. Roberto Pauletti, grande craque, sempre craque, hein? Olha só. Eu espero que o Abel renove o convite, porque a gente conhece o Hélio. Quem conhece o Hélio como profissional, como pessoa, sabe que o Internacional perdeu muito com a saída dele e ganhou muito com a volta dele. Mesmo que o Abel seja o protagonista, e todos nós reconhecemos isso, mas o Internacional precisa de qualidade. E qualidade o Hélio tem de sobra, o Abel tem de sobra, e isso que está faltando para o Internacional lá dentro. Qualidade. Os jogadores têm que sentir isso dos seus comandantes. Bom, o Abel é um cara inteligente, mostra que ele é um vencedor, né? E ele se cerca de pessoas com capacidade. Por isso que o Hélio Carraveta está sempre com ele. Jaime Eduardo Machado, boa noite. Boa noite. Também. Muito obrigado por poder estar em tão boa companhia aqui, né? Naquela época do que Isso ele é um também privilégio. passou pelo Grêmio também, Isso né? é um privilégio. Mas o Grêmio tem agora, né? Virou uma casa portuguesa, com Virou certeza. uma casa Tomara que dê portuguesa, certo. com certeza, É. né? Está chegando aí nos próximos dias, até para ter uma conversa, né? Com a direção do Grêmio e depois, na apresentação oficial, aí sim começar o seu trabalho, porque o tempo é curto, né? O tempo é curto. No dia 10 de janeiro, né?
praticamente daqui a 3 semanas a bola está rolando. pro Agora, uma campeonato. grande vantagem o Grêmio tem sobre o Internacional, né? O Grêmio tem o time e o grupo montado. O Internacional, e aí a gente tem que personificar no Abel, que não tem treinador, né? O Internacional tem que refazer o seu modelo de jogadores, até de personalidade de jogadores, né, Hélio? E não tem, né? A herança que está sendo deixada, ela é muito pequena para o que o Internacional precisa. É um início de trabalho, um recomeço, né? E aí foi exatamente isso que a direção do Internacional foi em busca, né, do Abel e aí, consequentemente, também o Abel chamando o Hélio Carraveta. Mas como é que foi aquele drama todo, velho? Né? A gente tem a noção fora, né, do vestiário. Mas o que aconteceu lá que tu possa falar? Porque isso é importante, torcedor colorado. A gente sabe o que vocês fizeram, né? A mobilização que o Inter... Bom, sabe disso, não preciso dizer. O Inter era chamado aqui por conselheiros que passaram, por torcedores, enfim, que era um time bunda mole. E o Inter foi um Inter completamente diferente, né? E veio daquele resultado, né, contra o São Paulo depois, mas foi um outro Inter exatamente naquele momento que mais precisava. O Inter voltou a ser aquele Inter que no início do ano era dado como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Cadu, eu faço uma leitura assim, ó, depois de 25 anos dentro do vestiário. Então, quando nós chegamos, nós tínhamos uma percepção e informação que o vestiário estava rachado. Não estava rachado. Vejam só. Os setores estavam funcionando, todos os setores. Não foi com a nossa chegada essa relação do vestiário. Os jogadores, desde o início, eles sentiam comprometimento com o trabalho. E, por outro lado, os jogadores eram educados até demais. Muito educados, né, dentro deste processo. Quando o Abel inicia o trabalho, o Abel vem muito motivado, muito parecido muito semelhante quando o Inter foi vice-campeão brasileiro naquele ano. Naquela linguagem maravilhosa. Exatamente. E ali o Abel programa 3 treinamentos onde ele trabalha muito a parte tática, a parte estrutural, a parte organizacional do time. Ele sai do primeiro treino, comenta que saiu muito satisfeito. E, na realidade, saiu satisfeito. Segundo treino, ouve bem isso aqui, satisfeito, muito satisfeito. Terceiro treino, satisfeito e com perspectiva no jogo com o São Paulo. O Inter joga com o São Paulo, jogou, eu acho que foi dos jogos que eu assisti do Internacional, foi o pior primeiro tempo que eu vi do Internacional. Posso estar enganado. Vai para o segundo tempo, o Inter não tem uma boa performance, sai do estádio do Santos, tomando 3-0. Naquele momento, o que aparece? A primeira impressão que tu tem é que não, encerrou. Aí tu olha a tabela, naquele momento, tu vai vendo a tabela, vai vendo os resultados, ainda tem uma chance. Mas uma chance que tu não depende, o Internacional não depende mais dele. Vai depender de outros resultados. E essa era a grande questão, professor. É que sabia que dos 3 resultados, e aí se comentava muito, que era perfeitamente viável, 2 de 3 resultados. Mas o torcedor não estava acreditando para que o Internacional fizesse a sua parte dentro do Beira-Rio, pelo que vinha mostrando. E justamente isso. Internamente, o sentimento era o mesmo. Aí termina o jogo. Antes de terminar o jogo, até fui ali na entrada lá do túnel do Santos dizer, decide domingo. Até quando o último que saiu, o Alan Patrick, decide domingo, calma que decide domingo. Nós estamos retornando, o Abel vê o ambiente de tristeza, tu jogou bola, tu sabe, tu viveu o vestiário, sabe? Viu aquele momento de tristeza, disse, o que eu vou fazer? Aí ele diz para os jogadores, vocês vão para casa, curtam a família, descansem, que nós temos, ainda domingo, nós temos uma chance. Os jogadores foram para casa. Neste jogo com São Paulo, a minha percepção, depois falando com o Abel, eu vejo que o jogo do São Paulo, se o Internacional tivesse empatado, o C não existe, mas se tivesse empatado ou se tivesse ganho, eu não sei como seria o comportamento do time contra o Bragantino.
O que aconteceu? O Abel, porra, tem percepção, tem história, tem vivência. Ele não sentia os jogadores. Tu vai sentir jogador, o treinador sente o jogador no jogo. Ele não sente o jogador em treino. E ele sentiu os jogadores no jogo. Aí ele passa a fazer intervenções pontuais dentro de campo, individual e coletiva. E passa a pautar. Primeiro treino e no segundo treino. O time do Internacional nos parecia sempre um time que não tinha confiança. Um time que demonstrava certa insegurança. Ele faz essas observações. Eu estou mostrando o trabalho do Abel, que muitas vezes tu fica nos bastidores e as pessoas não enxergam. Vai para o jogo, ele mantém. O que acontece? Ele mantém o mesmo time, com exceção do Borré. O que oferece para os jogadores? Se tu está jogando, jogou mal, tomou 3, os jogadores, porra, para esse cara que está acreditando em mim. Ele passa a confiança. Termina o primeiro tempo, qualquer um ali, a maioria diz assim, tem que trocar. Agora, contra o Bragantino, tem que trocar, tem que trocar. Ele vai ao segundo tempo, ele mantém o time. O que oferece para o jogador? Oferece segurança, confiança. E para quem está no banco, o cara diz assim, porra, esse cara está dando confiança. E aí ele substitui. E além do mais, o futebol tem uma parte da sorte também. E as coisas acertam. Eu acho que a percepção do Abel, a liderança e o trabalho do Abel, não é misticismo nem milagre. Ali foi trabalho, foi de uma pessoa que conhece, tem inteligência, tem experiência. Um homem com a experiência que tem. E outra coisa, tem equilíbrio emocional. Tem equilíbrio emocional porque passou por isso. Então, o que aconteceu no vestiário? E os jogadores, não podemos deixar de reconhecer por esses 2 dias, eles foram protagonistas. Foram eles que alcançaram os resultados, foi os jogadores, porque confiaram que o resultado de campo são dos jogadores. E outro aspecto que eu chamo a atenção de vocês, o Internacional sempre aparecia na percepção tudo que tinha um declínio no segundo tempo de jogo, no último terço de jogo. Então. E justamente não teve esse declínio. Esse declínio muito que eu pauto é pelo lado emocional do jogador. E os jogadores naquele momento passaram a acreditar. Eu acho que foi esses 8 dias, 7 dias, não teve milagre. Sabe um emblema disso que tu está falando, dessa atitude dos jogadores, foi o Vitão. Não pelo aspecto dramático de vê-lo atravessando de joelhos, mas antes disso, ele confiou e fez uma promessa. Ele e o Vitinho. Então, me depois parece... de joelho, fizeram a volta. Só reforça o que tu está acreditava. dizendo. Eles passaram a acreditar numa proposta diferente e levar isso para dentro de campo. Né? Agora, isso que o está falando, Carraveta, mostra, e o comentário que se tem no Internacional é que não existe no grupo liderança, dentro do campo. Então, a liderança no vestiário do Abel e a tua, que passaram, do Leomir, que foram fundamentais. Porque o Inter se vê dentro de campo, que é um time que dentro do campo não tem liderança, naquele que cobra, nem cobra. Então, e esta questão emocional, né, porque tu não consegue montar uma mecânica de jogo em 2, 3 treinos. Cadu, mas também nós não podemos deixar de desconsiderar. Foi a liderança. Mas nós não podemos desconsiderar os setores. Teve o assistente técnico permanente, teve o preparador físico permanente, teve toda uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. Não, claro, que realmente acreditou e foram importantes dentro do processo dos 6 dias, 7 dias, 8 dias. A chegada do Abel conosco ali, ela foi importante, foi significativa. A liderança do Abel, a postura do Abel, o conhecimento do Abel foi importante. Mas os setores, a parte análise de sistema, os analistas, trouxeram uma contribuição muito grande. O Pablo, que era o preparador, o assistente de técnico, trouxe uma colaboração. O preparador físico que estava na época que eu não conhecia, mas não conhecia nem o Pablo. Me parece que tudo isso eram peças desconexas, que estavam lá, funcionando, mas desconectadas. Estavam abatidas. Aí chegaram e puxaram para cima. O Abel e o Hélio, e unificaram essas virtudes todas. Sim. Porque nada é por acaso. E nada é individual também. E não né? dá para deixar de não reconhecer. Aí os jogadores passaram. Aí eu penso assim, eles se preocuparam só em jogar.
A questão toda extra-campo, a questão... Era o anímico, era. Ah, não o é? Pô, anímico que bom tava... que tem alguém que vai tomar conta por mim disso. Me parece isso Porque, aí, né? Sim. ó, mesmo fora, a gente vê de fora, um time que toma 8 gols em 2 jogos, como é que vai para um jogo que era uma decisão, né? Não, e Era depois uma de ter decisão jogado de bem contra o Bahia e contra o Santos. Sim, sim. Que o Quebec- E jogos aqui que não conseguia fazer a sua parte em casa. Foi com o Atlético, jogou contra 10, foi quando o Bahia ganhava por 2-0 e deixou empatar. O Santos, no primeiro tempo, olha, que era para o Inter ter ganho por no mínimo 3-0, né? Aí depois empatou. É isso que o Hélio falou. Era um time abatido, era um time desmotivado. Não. Então, essa interferência de vocês e conseguir juntar tudo isso que foi o fator fundamental. E um dos fatos do Abel ter aceitado, provavelmente foi essa que fala, vamos supor que nós falavam de uma estrutura, essa estrutura que deu também sustentação para ele, e ele passa a acreditar em relação a isso, uma estrutura que já estava no Internacional. Eu estou falando assim, eu não estou defendendo ninguém, que eu nem conheço as pessoas. A única pessoa que eu trabalhei lá foi um analista e o assistente de preparação física, que nem era o que estava. Mas ainda, colocando pelo que eu vi. era um grupo totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. Como é que tu acompanhou? Os gremistas se frustraram naquele domingo. Os gremistas, viu? Os colorados comemorando mais que os gremistas. A comemoração era... Eu já passei por isso também. Já passei por isso. É difícil ficar festejar, né? Sim. E achar que está festejando uma coisa que não deveria ser festejada e intimamente ter um alívio, né? Eu lembro que em 2003, se não me engano... 2003, eu sempre... 2003, o Grêmio escapou na última rodada, achou que estava tudo certo e caiu em 2004. Aí deveria chegar. Não desejo em absoluto, viu? Sim. Depois vou contar uma historinha que eu tive com o Paulo Rogério sobre essa questão do Paulo Rogério Amoretti. CK, muito meu amigo, advogado, trabalhou comigo, etc. Grande pessoa. Mas em 2003, eu fui convidado para dar uma volta olímpica no campo e não quis. E o presidente da época brigou comigo, mas como não vai? Eu digo, eu não vou festejar, eu intimamente estou muito satisfeito, mas não vou festejar porque eu acho que não devo, até talvez o torcedor deva festejar, mas eu acho que não. Mas o que eu queria contar, a história é essa, a história é interessante. Não, mas não é a comemoração, era pela alegria, pela manutenção. Claro, mas eu não era título nem nada. Mas eu concordo. Estou fazendo Eu acho assim, ó, que tanto a grandeza do Grêmio como a grandeza do Inter, para festejar é muito pouca. Agora, um alívio é um alívio. É um alívio, pelo alívio. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a postura que tem um dirigente numa situação dessas não é a mesma do torcedor. O dirigente está preocupado com 2 grenais que vai ter adiante para dar melhor renda e melhor público, melhor jogo do campeonato. São 2 jogos, 2 grenais que tu perdes, né? Eu lembro essa coisinha, eu rapidamente vou falar. Eu representava o Grêmio no Clube dos 13, isso aí foi em 2003, 2001, 2000, agora o ano não importa. Aquele ano que o Internacional escapou aqui com o gol do Dunga. 1999. 99. Eu estava no avião com o Fábio, né? E o Fábio, presidente do Clube dos 13, sabia... Fábio Koff. Sabia que eu ia para a reunião, né? E me chamou. Dizia, já tem o seguinte, o Paulo Rogério me procurou para a gente, quem sabe, dar um jeito de introduzir aquele sistema da Argentina lá, para que só cai depois de 3 anos, para bater, o que tu acha? Eu digo, acho bom, mas ele vai propor isso aí para salvar o Internacional. Eu digo, não tem problema. Mas tu tem certeza? Eu digo, estou te dizendo que eu quero. O que eu quero? Eu quero 2 grenais, eu não sou torcedor. E tal, ele vai se surpreender. Eu digo, ele é meu amigo, ele vai saber perfeitamente que é. E eu estava sendo sincero. Quer dizer, eu, como dirigente, vou jogar fora as maiores rendas que tem, são as rendas do Grenal, né? Os melhores jogos são os grenais, para nós aqui no Sul, né? Não vou abrir mão disso, ele se surpreendeu. Falou para o Paulo ficou muito satisfeito, depois não precisou mexer, realmente não se mexeu naquilo ali. Aí eu fui entrar na churrascaria do Grêmio 3 ou 4 dias depois, rapaz. Mosqueteiro. Não vou mencionar o nome do conselheiro, mas eu acho que ele já tinha tomado algumas, soube do fato, e me chamou nas falas. É um absurdo que vai fazer isso. Eu tive que me explicar para ele. Eu digo, olha, eu como dirigente...
Isso que eu quis dizer, quer dizer, a posição do dirigente é diferente. Então, por isso que quando o presidente, na época, me convidou para dar a volta, eu disse, não, estou satisfeito, mas a volta eu não vou Não, dar. é pela situação, pela alegria, claro, porque claro. olha, até porque um rebaixamento hoje não significaria o mesmo que o Grêmio passou em 3 oportunidades e o Inter também. Ou seja, né, a dívida dos clubes hoje ela é enorme. E tu voltar numa situação como essa não seria tão fácil como Bom, o Grêmio teve a famosa Batalha dos Aflitos. O Grêmio Internacional tem tido a sorte, né, de quando caíram, conseguiram voltar logo. Sim. O risco que eu vejo foi o que aconteceu com o Fluminense naquela ocasião, que já estava lá na Série C, depois tiveram que dar uma Conseguiram, manobra. E os dois voltaram antes da modificação das cotas. Isso. Porque Grêmio Internacional hoje ganham 140, 150 milhões. A cota na Série B é 10. O Inter perderia. E os dois caíram O risco é antes tu disso. ficar patinando. O ali, Inter né? perderia nesse rebaixamento, só de 300 cara, milhões. 300 É milhões. isso aí. O risco é tu Com ficar folha de patinando. pagamento que é. Agora, o Hélio colocou uma situação que Grêmio Internacional jamais podem, né, estar comemorando, se manter aí, comemorar não rebaixamento. O Grêmio, o ano passado, também teve uma situação não tanto assim, mas nas últimas rodadas também brigou para não cair. O Grêmio, esse ano, só a janela que acabou salvando o Grêmio, porque o Grêmio também teve uma situação complicada, e a janela que o Inter não fez, que o Grêmio fez, é que tirou o Grêmio, né, dessa situação. Não tem nada a comemorar o Grêmio também. Mas é isso que eu me pego, Hélio. Pô, Grêmio Internacional eram clubes temidos no Brasil inteiro, respeitados no Brasil inteiro. E hoje, essa é a vida de Grêmio Internacional. Só um comeu. Ah, tu perdeu de 2. Ah, tu tomou 3, eu perdi de 2. Ah, eu empatei, tu perdeu. Quer dizer, aonde chegou a dupla Grenal, que eram clubes, e naquela época eram clubes que brigavam, né, por título, ou da pior das hipóteses, nem se comemorava muito vaga na Libertadores, porque queriam ser campeão. Né? E a tendência é se agravar com as regras do fair play. Vai se agravar. Porque aí, se você puder gastar só 70%... Não, tivemos aí, agora recentemente, 2 estão firmando. Quanto é que arrecada o Flamengo em comparação com o Grêmio Internacional? Muito mais, talvez o dobro. 70% para o Flamengo é uma coisa, 70% para o Grêmio, se bem que isso aí não vai ser estabelecido desde logo, uma coisa que vai levar tempo. Mas isso aí vai agravar. Por isso, Cadu, eu acho que sempre foi, acho não, sempre houve essa distância do funding dos clubes de São Paulo e do Rio com relação a... A diferença é que a gestão dos clubes nossos aqui, ela é deficiente. E agora é ineficiente, porque como é que eu explico o Mirassol nessa jogada toda aí? Mas o Mirassol acho que é uma exceção. Não, tudo bem. O Mirassol é uma exceção, mas como é... Tá, e aí é um clube sem cobrança, sem nada, quer dizer... Tá, mas... Tu queria ser o Mirassol? Eu Colorado, queria ser o Mirassol. Qualquer gremista colorado queria estar na posição do Mirassol, que tem vaga direta. Só para enriquecer a tua manifestação aí com relação ao Mirassol, eu me dei o trabalho de furungar lá, porque agora tem mais tempo, estou aposentado, então de vez em quando eu vou lá no Google e começo a procurar essa coisa. Mirassol. O fenômeno Mirassol começou com a venda do Luiz Araújo. Eles venderam muito bem o Luiz Araújo e, com a receita, eles construíram um centro esportivo fantástico lá, um campo de treinamento. E como eles tinham uma dívida pequena, praticamente nada, eles usaram aquele valor e tem lá um mecenas também. De empresário, clube de empresário. Mas o start deles foi a venda do Luiz Araújo. Mas tem um fato também do Mirassol. Eles foram campeões da Série C. Não, e estavam na C quando venderam o Luiz Araújo. B, chegaram muito bem na A1, lá em São Paulo. Quer dizer, eles vêm tendo uma gestão eficiente, que é o que falta para... Tu tens razão quando fala na baixa exigência que eles têm lá. Quer dizer, lá não vai acontecer aquela de treinador perdeu 3 ou 4, vai embora. Quer dizer, eles têm uma estabilidade muito maior para fazer um trabalho a longo prazo. Mas aí que eu queria chegar com toda a grandeza de Grêmio Internacional. Tudo bem que é um sucesso o Mirassol hoje, mas tu comparar Grêmio Internacional com o Mirassol... Eu vejo uma coisa, assim, ó, eu tenho até estudado sobre isso. Eu acho que o maior patrimônio dos clubes
são as categorias de base. Ah, sem dúvida. Maior patrimônio em todos os sentidos. Quais são os maiores ativos? As maiores conquistas de Grêmio Internacional foram o quê? Era metade da base e Das metade dos categorias jogadores. de E base. hoje? E eu acho que a cultura organizacional das categorias de base tem que passar, tem profissionais em todas as áreas, profissionais capacitados, tem gestores capacitados, tem gestores de negócio aí que os caras fazem negócio estupendo. Então, não tem pessoas capacitadas, tem. Só que a cultura organizacional das categorias de base deve mudar radicalmente. Tem o exemplo, o exemplo do Palmeiras. O que tem? Tem um processo de continuidade. O time principal, continuidade com o treinador, 5 anos. A base tem uma continuidade com o coordenador. E tem uma proposta que eu lembro que o doutor Fábio, por intermédio do doutor Fábio e o Zélio, eles me convidaram em 93, que eu vim de Barcelona, convidaram para trabalhar no Grêmio. Eu digo, não, vou terminar meu doutorado. Eu era muito amigo, gostava muito do doutor Fábio. Muito. Viajei com ele, gostava muito dele. E ele disse, pai, vou te dar uma oportunidade de tu fazer um estágio no Barcelona. Eu fiz esse estágio no Barcelona, o Cruyff assistia lá no último andar. Nunca chegaram no vestiário, lá no ponto mais alto para ver os treinamentos que ele não deixava chegar. E na base eu circulava. Eu me lembro, naquela época, eu entreguei para o Grêmio um programa de fomento ao desenvolvimento técnico nas categorias de base, onde o treinador era formador. E o treinador, essa história do formador, até 15, 16 anos tem que ser formador. E outro problema que nós temos muito sério, está aqui que jogou, é o sistema de recompensa. O sistema de recompensa, ele está matando o jogador. Porque o jogador, em vez de buscar aquela força interior, ter vontade de superar através do esforço, através da adversidade, ele busca o quê? Ele busca a recompensa na mídia, nos fatores econômicos, que estão dando para ele uma casa, um carro zero, uma marca tal. Pô, ele tem aquilo ali é o processo de formação. E outra coisa, deveria ter uma integração dentro do próprio empresário, os empresários junto com os clubes. Então, esse problema, o sistema de recompensa, eu acho que está matando o desenvolvimento dos jogadores de futebol. Até porque, antigamente, não sou contra os empresários, é uma realidade, mas hoje as bases estão na mão dos empresários. E outra coisa, vários ex-jogadores passaram aqui nesses 30 anos de programa lá, e muitos dizem, Cadu, profissional era aqui, a base aqui. Eu terminava o treino, eu ficava olhando a base. Hoje, o Inter em Alvorada, o Grêmio em Eldorado, a questão de 1 mês, 2 meses atrás, foi notícia. Foi notícia. O Luiz Felipe Scolari ter ido até Eldorado para ver a base. Antes era junto. Sim. Hoje não. Então, quer dizer que dentro dessa aí, eu vou te fazer uma pergunta, Theo, quando vou dar uma de repórter aqui. A leitura que eu faço é que os jogadores hoje da base, eles estão muito mais preocupados com o que eles vão ganhar do que eles vão conquistar na carreira. Do que tem que fazer. Isso é que teria que mudar na cabeça. Exatamente. Aí tem que ter gestão e tem que ter um modelo desde cedo. Exatamente. Tem que ter um E o que acompanhamento. acontece? Né? E tem algumas coisas também, Paulete, que hoje, vamos supor, até que tu aprende, que era empírico, mas hoje a ciência, ela fundamenta. Até 15 anos, tem que jogar. Tem que jogar. Então, hoje o jogador, ele já está preocupado, ele não tem nem maturação cognitiva, nem biológica. Então, ele está trabalhando em cima de sistemas. E ele não joga, ele não vibra, ele não tem prazer pelo movimento. O que acontecia na base? Até a liderança tu tem. O Gaveta trouxe uma questão importantíssima. Luiz Castro. Eu fui examinar o pedigree do Luiz Castro. O Luiz Castro é português ligado ao Porto, em Portugal. Começou na base. É o técnico ele não trabalha começou, ele muito na começou base. e terminou. Ele nunca treinou o Porto, então noticiando aí não é verdade. Inclusive eu confirmei depois com um amigo lá em Portugal, ele nunca treinou o Porto. Ele treinou o Porto como interino. Né? Veio para o Botafogo, e a pergunta que eu faço, até porque eu não participo da administração do Grêmio, não sei, sou conselheiro e tal, a pergunta que eu faço é se eles escolheram o Luiz Castro, né? Muito bem remunerado, pelo primeiro turno que ele fez com o Botafogo, ou se escolheram pela afinidade, pelo histórico que ele tem com preparação de base. Porque na Arábia não deu nada. Isso é muito relativo. O Quinteiros, quando chegou aqui no início do ano, também porque tinha uma formação
eles trabalhem com a base. Bom, Então, isso não, por isso que eu digo, se o Grêmio contratou em função do histórico que ele tem na base em Portugal, está certo. Agora, se foi, desconfio que tenha sido pelo primeiro turno que ele fez no Rio de Janeiro, em que o Botafogo abriu 11 pontos do Palmeiras, o que ele fez? Aceitou um convite do Cristiano Ronaldo, que era afiliado dele, sei lá, e foi embora. Né? Quer dizer, ele deixou o Botafogo pendurado. Quando foi Depois deu aquele revertério lá, o Botafogo acabou perdendo. Me parece que o Grêmio contratou o Luiz Castro. Até o Sérgio Boas acabou de me mandar aqui dizendo que fechou. Não sei se... Eu não tinha essa informação que tinha Já fechado. fechou várias vezes. Luiz O Boas mandou agora. Mas eu... Estava quem, o Luiz Carlos? Eu não... Não, já estava fechado. Já tá, Eu já achei que estava ainda... oficialmente. Ele só estará... nos próximos dias ele virá a Porto Alegre para uma reunião, né, com a nova diretoria, com o Paulo Pelaipe, comissão técnica, e depois, porque estava em Dubai, e aí ele virá depois oficialmente. Mas só para concluir, estava fechado desde sexta-feira. me parece que o Grêmio contratou uma filosofia de futebol diferente do que tem. Exato. Porque, na realidade, a base, É base. para ele trabalhar a base, ele teria que ter uma Tomara que continuidade. tenha sido isso, né? Uma equipe aqui que ancorasse. Ele trouxe Sim, agora, dele, não sei né? se vocês sabem, o Grêmio contratou o Cortez, aquele lateral esquerdo, exatamente para cuidar da base. Sub-14, né? Treinador da Sub-14. Né? Sub-14. Mas ele. Lateral esquerdo, Sim, você lembra? Jogou no Botafogo, depois veio para o Grêmio. Mas além de jogador, ele fez uma história formação. aí numa formação. Vocês falaram em e tal. cuidados, só. Aí, todos os cuidados que você tem aí em relação ao imóvel, na central de imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem você quer adquirir o imóvel. Lá tem todas as fases financeiras, aquelas que se quadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a central de imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, caminho esse SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Vem para lavagem, limpeza, questão de laje, piso, tudo você tem lá no SOS Telhado. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone, né, o endereço para contato aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneu, são mais de 60 anos de qualidade. A gente está em época aí de férias, colocar o carro na estrada, então mais do que nunca o seu carro tem que estar em perfeitas condições. Mesmo que você não viaje, mesmo que fique na cidade, é uma questão de segurança. Lá você tem todos os itens para a sua revisão do seu carro e também aquela que é a segurança máxima, a troca de pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você paga em 10 vezes no cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará 1055 e telefone na tela, caso você queira agendar. 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques de hoje. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários.
Noel, você é um bom menino. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje, com Roberto Pauletti, Hélio Carraveta e Gêmeo Eduardo Machado. Olha só, nossos Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando com seus planos de saúde, como é o de agora. Se você tem um CNPJ, você pode ter um plano Unimed de Porto Alegre, pode ser MEI, pequena empresa, startup, seja qual for o tamanho ou perfil. Seus colaboradores podem ter um plano que garanta o cuidado que combina com eles. Acesse unipoa.com.br. Repetindo, unipoa.com.br e contate aí um consultor, né? Um vendedor da Unimed Porto Alegre, e também aí sempre nos facilitando com seus planos de saúde. Olha só, nossos Dois Toques também para o Senai. E a preocupação do Senai é com o quê? É com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento, então participe do Brasil mais produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fiero, que se tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Bier. Olha só, local perfeito, ideal para a sua criança até 6 anos de idade é na Doce Mel Educação Infantil. Tenha uma noção, uma ideia do que é a Doce Mel Educação Infantil. I wish I knew the road to you. I don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. Olha só, são 36 anos de história da Escola de Educação Infantil Doce Mel. Ela é referência de cuidado de desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aí os contatos, telefone celular, que serve de WhatsApp também, Instagram, para você tenha mais uma noção maior do que é a Doce Mel. Olha, as matrículas estão abertas para o próximo ano. Então, o local perfeito para a sua criança até os 6 anos de idade. Falar em perfeição, professor Hélio, o que o Inter precisa, né? Aí, tendo conhecimento aí, que vocês tiveram, nesse final de ano, né? O que precisa fazer? Reformulação de grupo, são novas contratações, né? O ambiente foi aquilo que tu falaste, foi uma questão motivacional, né? Mas jogadores que podem permanecer, que devem permanecer, tem que ter, dito pelo próprio presidente, que tem que haver uma reformulação, né? Formação do grupo até. Quando nós chegamos, eu te falo assim, em relação aos setores. Isso ali nós vimos tá estruturado, vestiário. Aí agora vai depender muito do Abel e da comissão técnica, Cadu. Quem vai definir mesmo é o Abel junto com a comissão técnica, aqueles jogadores que dentro das condições do clube tenham condições de chegar ao Internacional, preencher um determinado espaço e tenham mais competitividade. A única coisa que me chamou a atenção no time do Inter, é um fator relativo, mas tem uma característica competitiva, é a própria altura do time. A própria altura do time, a imposição física do time. Eu entendo que a imposição física do time, a altura do time, nós necessitamos um time, um grupo de jogadores com mais imposição. Isso é um dos aspectos que eu observei. Eu não sei que o Abel, junto com a comissão técnica, vai definir. E acho que essa deve ser uma das primeiras
decisões que eles vão tomar dentro de um... Um critério critério de contratação. Realizar um diagnóstico. O diagnóstico o Abel já tem do plantel que ele viu, inclusive dos jogadores que fazem parte do grupo do Internacional, que ele observou em treinamentos, que alguns chamaram a atenção. Bom, uma reformulação tem que ter, isso aí é... Eu acho que essa reestruturação em termos de plantel, quem vai definir é a comissão técnica, junto com o Abel e com a direção. Mas o que chama a atenção é o pequeno curto que tem para isso. Agora eu vou colocar vou fazer uma colocação. Eu, esse ano, num determinado 21ª, 22ª rodada, eu vivi no Internacional os 4 dos piores momentos. Tá? Vivi bons momentos, 4 piores. Os 2 situações de rebaixamento, contra o Palmeiras e contra o Paysandu. O rebaixamento, que foi um dos momentos mais tristes para o torcedor colorado e para quem era profissional, mais triste profissionalmente, que isso aí não tem. E este momento, essa situação. Eu lembro que em 2000, contra o Paysandu, depois do Paysandu, o Inter teve uma reestruturação em todos os sentidos, que foi os melhores 10 anos do Internacional. Os melhores 10 anos do Internacional. Se tu terminar, quando veio o Muricy, quando chega o Muricy, fica hospedado num hotel ali na frente da rodoviária. Tu vê um gramado, os gramados, os campos de treinamento, uma situação, tu olha a próprio plantel do time do Internacional, tu diz, o que tu pode esperar? E a partir dali, o Internacional alavancou por uma década, onde conquistou os maiores títulos, dentro desse período mais contemporâneo, porque o tricampeonato, aqueles títulos têm um significado muito grande. Então, nós não podemos assim, fazer agora, criar um ambiente de terra arrasada. Então, se tu olhar a história do Internacional, a história recente do Internacional, eu estou te colocando a relação com... tem que ter serviço de exemplo, né? Exatamente. Para tirar a lição, então, né? claro. Não pode achar, está tudo resolvido. O exemplo do Grêmio 2003, 2004. Aí tu vai dizer assim, são contextos, situações diferentes. São situações diferentes. Hoje, o aspecto financeiro já é diferente daquela época. Tudo é diferente. Essa é uma questão que o próprio presidente disse na coletiva semana passada. Né? Que não terá a questão financeira é essa, a dívida do Inter é essa. Se adaptar dentro de uma realidade, não teria ganho de contratações. Agora, o Grêmio parece que, como tu disseste, né? O Grêmio tem já, né, uma base, tem jogadores aí que foram contratados na janela. Parece que a arrancada do Grêmio para 2026 pode ser que é melhor. No aspecto comparativo, o Paulete levantou essa questão, fazendo a comparação entre o que tem Internacional hoje e o que tem o Grêmio, eu diria que o Grêmio não está pronto. Não, claro que não. Um pouco melhor do que está o Internacional. Eles passaram ambos todo o tempo olhando para baixo. Eu tenho uma ideia aí que me acusa, não, tu quer fazer SAF vai entregar e tal. Eu acho que isso aí não pode ser tratado como tabu. Não quero, não admito, etc. Tem que argumentar. Quer dizer, os dois vivem problemas financeiros históricos. Essa é a grande questão. O que fizeram Flamengo e Palmeiras para chegar onde chegaram, sob o aspecto do equilíbrio financeiro e da capacidade financeira? O Flamengo ficou vários anos caído lá, praticamente, lutando para não cair. Com toda a força promocional que ele tem, com todo o apelo publicitário que tem, televisão, 20% da torcida do Brasil é Flamengo. Mas o Flamengo ficou penando lá embaixo, ficou 2 anos levando chumbo, né? A torcida em cima, vocês lembram? Sim. Ninguém servia como treinador até chegar ao ponto que chegou. O Palmeiras, a mesma coisa, embora o Palmeiras tenha uma financeira que resolve qualquer problema, né? A dona Leila agora não vai esperar que o estatuto diga que ela vai sair, ela vai mudar o estatuto para continuar, né? Então, eu acho, Cadu... E vamos deixar bem claro, os 2 maiores clubes hoje do futebol brasileiro não são SAF, fala muito em SAF, não são SAF. Mas não é a questão de ser SAF, com relação são gestões de governança profissional. Não é a questão de ser SAF, não eu. Sempre que eu falo em SAF, alguém se atravessa, não é o teu caso. Mas por quê? Sem argumento. Sem argumento. Quer dizer, o que eu penso a respeito disso? A situação está ruim.
Está ruim para os dois. Eu estou falando aqui de Grêmio Internacional. Então, se há possibilidade de estudar uma forma de mudança da gestão administrativa, eu acho risível quando eu leio Isso é no Estatuto fundamental. do Internacional e do Grêmio, sociedade civil sem fins lucrativos. Aí, quanto é que ganha o treinador? 2,5 milhões. Aí digo, não tem fins lucrativos. Quanto é que ganha? Como é que foi a transação do outro? 45 milhões. Né? É verdade. Então, com relação a isso, e para resumir, eu acho que há uma possibilidade, isso tem que ser olhado como uma possibilidade a estudar, não como um tabu Não, tem que tomar uma a atitude. rejeitar. Como está, É não isso. pode estar. Não Jaime, como um tabu a Não pode rejeitar. estar. Sabe que eu Agora, não- eu tudo não que uso você muito. precisar, Paulete, lembra de Ferrari, você tem Não na precisa Ferrari. ser SAF, pode ser uma limitada, pode ser um modelo Bragantino. Eu uso o clube mas empresa. como está, não dá. Que seja. A gestão tem que ser mudada. Uma Agora, tudo que empresa. você precisar, aí é sucesso total. Em termos de Ferrari, você tem na Ferrari Lampião, que é uma Ferrari profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não anda em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. 40 anos no mercado, Ferrari Lampião é uma Ferrari profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco de Gaúcho, tem todos os segmentos das nossas vidas, sempre nos facilitando. É o Banrisul, né? Então, agora a campanha do novo app, o aplicativo do Banrisul. Atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul, ele é mais moderno, intuitivo, fácil de usar, em tudo em seu lugar, na palma da sua mão. Né? Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco do Gaúcho. Você quer embelezar o seu evento? Então, você tem os quadros personalizados da Clique Impresso. Sua gráfica pertence ao grupo Impressul, né? E pela facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você, e aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí, ó. Telefone e o site, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques de hoje. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje com Roberto Pauletti, professor Hélio Carraveta e Jaime Eduardo Machado. Olha só, nosso Dois Toques para deixar seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas. São 45 anos da lavagem 5 estrelas. É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado. Como ficar melhor para você? Está aí, ó, o telefone, o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Liló. Você vacilou com o seu carro ou bateram nele? Então, Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, está aí a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Também para Expo Churrasco, essa grande festa, que é a festa da família, né? Vamos agora, em 2026, para a 4ª edição da Expo Churrasco, que agora está no calendário turístico nacional. Então, foi incluído aí, provado pela Comissão de Turismo, então, nesse projeto de lei, agora essa festa da família está no calendário oficial, calendário de turismo nacional. O que dá para esperar, velho? Também, aí questão do gênero, até porque precisa, né? A gente tem o Hélio, tem certamente, como já disse, só esperando chegar para te convidar, e tu vai dar o sim, né? O que dá para esperar desse internacional? O que dá para projetar desse internacional para 2026? Eu vejo, assim, com a chegada do Abel, pela própria história do Abel, e pela motivação do Abel, o que o Abel representa, eu acredito que ele vai estar motivado para fazer todo um processo de reestruturação. Eu tenho otimismo em relação a um processo de reestruturação
dentro de que tu vai de uma forma gradativa. Tu vai almejar aquilo É que o dentro Campeonato das Gaúcho tuas seguinte, o condições. brasileiro começa no final do mês. Exatamente, no mês de janeiro. Então já começa, o mês de janeiro já passa a ser um mês difícil. Mas tu tem que ter, eu acredito. É que vai favorecer que vão ter as paradas. né? A Exatamente. parada, aquela lá depois da E Copa. até tem outro aspecto. O próprio calendário que o Internacional vai se submeter no decorrer desses mais leve. duas competições, eu acho que dá um tempo, Vai ter principalmente mais os dois espaço. primeiros tempos, para se reestruturar. Reestruturar, eu falo no sentido geral, assim, em termos do futebol. Tem um jogador que eu gostaria muito que fosse aproveitado pelo Abel, que chama-se Gustavo Prado, mas não como atacante, como meio-campista, que é a origem dele. Aí Ele tem altura, tem tamanho, é aquilo que tem se fala, é a força. utilização da base. Né? Que não Tem que usar esse jogador. E o Grêmio? O que o Grêmio? O Grêmio, né? Aí agora com nova. O Grêmio tudo definido, comissão técnica, né? Técnico novo, Paulo Pelaipe. Nós só não podemos achar que qualquer deles é mágico, né? Que eles vão trabalhar com aquilo não que tem no tem. futebol. Né? E perspectiva de grandes contratações eu não vejo se eu olhar para o Também balanço. não. Agora, o Grêmio tem mecenas, trouxe o Soares. Não, mas o presidente também, o Dorico Romão, já deu de até presente uma arena para o Grêmio. Vai ter uma reformulação, muitos jogadores vão sair, outros vão chegar. Também vai reduzir. Sim, mas Vai reduzir a mas dívida do Grêmio, Quais são os segundo jogadores ele. do Grêmio que o Grêmio vai poder apurar grandes quantias? Não tem, a não ser que venda as joias do clube. E aí nós vamos entrar em coerência com a ideia de que, Era o Alisson, né? que tem que favorecer. Era o Alisson. Que está sendo O Alisson, vendido. quer dizer, Já então foi você- vendido. que já foi vendido. bem. Já foi vendido. Essa questão da categoria de base, ela é fundamental para fazer um lastro, né, inclusive financeiro futuro. Agora, se você utiliza o jogador base, como o caso do Alisson, para pagar dívida, né, que é o que parece que afinal vai acontecer, eu não aproveitei o fruto da base, porque o torcedor quer que o jogador que vem da base entre no principal, né, e dê pelo menos 2 anos, 2, 3 anos de satisfação. O que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho Gaúcho veio da base, jogou um aninho ali e tal, ganhou o Grenal, deu o balãozinho no Dunga e foi para Paris. O Grêmio tem 2 jogadores Esse é o hoje problema. que vieram da base e estão dando resultado, que é o Gustavo Martins e o André. O André Mas centroavante. Paulete, é fundamental ter uma formação de base. Então, a maior vantagem que eu vejo, para resumir, na chegada do Luiz Castro, é que todo o histórico profissional, ele está com 64 anos, todo o histórico profissional dele está na base do Futebol Clube do Porto. E quando saiu do Botafogo, no primeiro turno, já falei aqui, vou repetir, foi para o Al-Hilal do Cristiano Ronaldo, ele foi demitido, foi a notícia que eu vi, na 5ª rodada. Depois foi para um outro Al daqueles lá, aconteceu a mesma coisa. Então ele não tem título. A direção O primeiro tá- grande título que ele vai conquistar, sabe qual é? É no Grêmio. A direção está encantada aí com o Grêmio, porque ele estava lá com isso. Assim, Não, mas eu também estou. Não. Eu tô- Até a apresentação era no dia 2 de janeiro. Ele está chegando agora amanhã ou depois da manhã para essa reunião, que surpreendeu essa atitude até a direção do Grêmio, dele chegar antes, depois curte lá suas festas de final de ano e volta Mas ele para a representação. está sem clube há muito tempo, quase um ano. Pois é. Né? Eu acho que essa é uma oportunidade que ele tem de conquistar um título do Brasil. Não, Tomara sem que dúvida, esse é o aconteça. objetivo, porque no Tomara Botafogo que ele teve aconteça. até, ele lá no Botafogo, inclusive, a torcida do Botafogo estava pedindo a saída dele, né? Não. E ele, nada contra, mas Não. ele não é um dos A tops torcida do do Botafogo. técnico português, é o Arthur Jorge, é o Abel, né? Ele é um técnico O que... Cadu, a torcida do Botafogo não pode ter pedido a saída dele, porque ele estava com 11 pontos na frente do É. segundo colocado, que era o Palmeiras. A torcida do Botafogo se magoou porque ele caiu fora. Bom, a gente está na frente sempre quando encerramos os nossos 2 toques. Vamos para onde? Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo do Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega. Você nunca é privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. Revenda Avenida Ipiranga, 8113. O Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria para o seu Kia. Ao lado, os adeptos Duas Rodas, como é o caso do Paulette, né, na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, olha esse grupo que completou 90 anos, que é o Grupo Zafari, o slogan de estudo economizado é comprar bem. Gostei no Grupo Zafari.
Valeu, Paulete. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite, Obrigado. obrigado. Sucesso Eu aí que em agradeço. 2026 aí. Obrigado. Vai estar junto com o Abel e toda a nova comissão técnica. Foi um prazer participar, Prazer, especialmente muito obrigado. pela amável companhia aqui. Tá certo, olha aqui, ó, continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV está chegando aí o grande Glauco Paza, né, com Visão 360. No Stream TV, também o grande Fabiano Brasil chegando aí com Protagonistas RS. Tem o meu canal. Não viu ao vivo? Vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.